E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Filipe Brandão, já em Portugal há quantos anos, Filipe? Estou aqui desde 2018, faz bastante tempo já. Foi nesse ano que jogou o Tavira ou não? Acho que Tavira, não lembro se foi 18 ou 19, acho que eu fui lá em 19. Também foi Esse má memória. Nossa Você ganhou a primeira ronda e a segunda estava 3-0 e teve que... Tava destruído, passando mal a semana inteira. Acho que foi o Vírico, foi toda acho que muita gente ficou uns Só árbitros. eu e o Fortunato é que não ficamos. Exatamente. Foi Muita gente passando mal, não sei o que aconteceu. Nesse momento, em 2019 para 2020, você ainda tinha muita vontade de continuar a jogar? É que, Pedro, assim, é o seguinte, na minha carreira, depois do momento que eu me lesionei ali, eu fiquei uns 11 meses sem jogar, eu tive uma lesão grave na anca, eu tava meio perdido sem saber o que fazer. Então, por isso que eu vim para Portugal, o Podalca já estava aqui, e ali aquele foi um momento que eu tinha muita vontade, assim, mas eu tava passando um pouco do prazer pro sofrimento, sabe? Eu fazia uns jogos duros, no outro dia já era uma dureza para me levantar da cama, era dor no corpo todo, no pubis, na anca. Então, sabe, depois foi um pouco, depois de 2019 ali já foi amadurecendo a ideia de quem sabe ir por outro caminho, e foi exatamente isso que eu fiz. O seu último jogo foi 2020 ou 2022? Em 2020 eu lembro que eu tentei jogar ainda, eu joguei em... Val do Lobo, no Algarve, acho eu. Acho que eu joguei ali naqueles que venta bastante, Sintra ali. Beloura. Beloura, exatamente. Na Beloura eu tentei jogar ali ainda, mas já estava mais, sabe... passando do ponto, fase final, e eu achei melhor deixar logo. Engraçado que eu estive a ver, você, acho que foi 2020, jogou, por exemplo, com o Nicolas Barrientos da Colômbia, e tinha jogado com ele em 2012. Exatamente, 2012, tanto que eu cheguei lá, porra, Nico, ele revanche aqui, não sei o quê, e ele vai... Falar nisso, há aqui uma série de jogadores que jogaram com você, que são jogadores de renome, um deles que eu me lembro assim de repente, Diego Schwartzman. Joguei com ele lá no Brasil, ele foi com os outros, com o Cuevas, com o Bebo Cuevas, com o pessoal que jogava bem. Sim, com o Martin, sim. Joguei com ele lá, tem os outros jogadores aqui, eu conheço bastante gente ainda do circuito ali, né? Um Future que eu ganhei foi contra o Juan Pablo Varillas na final, no Peru. Em casa dele. Em casa dele, que tava cheio só eu sozinho lá e ele lotado aquele campo central, então... Como é que você... Isso também o ajuda agora, por exemplo, essa passagem, o ter estado sozinho numa final no Peru, ganhar a final com os peruanos todos contra você, isso ajuda agora a ajudar as suas atletas e os seus atletas? Claro, com certeza, ainda mais porque muito da minha carreira, assim, a maioria dos torneios que eu fui, tudo eu viajava muito sozinho, né, era difícil eu ter condições de bancar um treinador, alguma coisa, então tu acaba tendo que lidar com as situações da melhor maneira. Então, sim, isso me ajudou bastante, assim, sinto que me ajudou muito. Como é que começa tudo? O ténis começa na tua vida como? Com meu pai. Meu pai que jogou, né? Meu pai já jogou, ganhou Banana Ball, ganhou um monte de torneios, assim. Ele era, digamos, uma das promessas, assim. Do Brasil? Do Brasil. Só que chegou no momento ali da carreira que a família tinha zero condição financeira e ele foi pro outro lado, foi estudar, sabe, fazer faculdade, se formou. E eu comecei a jogar com ele lá numa cidadezinha pequena, teoricamente, pro Brasil, assim, uns 300 mil habitantes. Como é que se chamava? Pelotas. É Pelotas. Lá no sul, Rio Grande do Sul, bem lá embaixo, assim. Você é de lá? Eu sou de lá. Então, comecei ali com ele. E porquê o ténis? Porque ele jogava. Porque ele jogava. O que é que ia jogar? Futebol? Eu sempre gostei de futebol. Você jogava? Não, eu jogava direitinho. Joguei um pouquinho de futsal também na escola, eu gostava. E era meio fanático, assim, meio doente pelo Grêmio, sabe? Depois, mais de velho, que eu fui, isso aqui... Mas continua a ser Grêmio. Continua a ser Grêmio, mas o fanatismo diminuiu um pouco, sabe? Noite sem dormir porque perdeu, isso aí. Antes do Grenal deve ser uma loucura. Exato, exatamente. Aqui em Portugal, quando eu chegava, os jogos da Libertadores, 1h30 da manhã, eu acordava pra ver, é loucura total. Mas... Então aí quando começa a jogar, vai até que idade a sua formação? Continua sempre? Assim, eu comecei ali com meu pai nessa cidade, porque ele criou uma escola de tênis, 6, 7 anos que ele tinha uma escola de tênis. Aí eu fiz, se eu não me engano, até os 13 ali. E aí chegou num momento que não tinha para evoluir. Muitos meninos para treinar, sabe, da onde sair. Então meu pai conhecia muito bem o Larry Passos. Ele chegou naquele momento que ele disse... Foi para Santa Catarina? Fui para Santa Catarina, Balneário Camboriú. Que o Larry tinha toda a estrutura dele lá. Aí ele disse, vamos fazer... com o Guga, não? Claro, tive com o Guga.
Viajei com o Guga, às vezes eu ia pra casa dele para treinar, porque ele tem um campo na casa dele em Floripa, então eu tava lá sempre com ele, na academia sempre com ele. Ele me levou para uma viagem para despedida dele em Monte Carlo. Pô, deve ter sido um momento isso, único. Uma experiência única, assim. Lembro até hoje desse dia, a gente tava treinando e ele disse: Felipe, tá com o teu passaporte em dia? Eu falei: tô sim, porque ele, então me manda uma foto que daqui amanhã ou 2 dias depois a gente tá indo pra Monte Carlo. Eu fiquei assim, para 17 anos para 18. A bola saiu logo que é isso, cara? Ele, não precisa nem levar mala. Eu falei: como assim não precisa levar mala? Não, com a minha marca, que ele tinha uma marca de roupa, tu lembra? Lembro. Era meio um sol, assim, de um G. Era sua também. Então, tipo, cheguei lá, uma mala lotada de roupa nova, a raquete já era ele que me dava também da Red, era tudo, entendeu? E eu tava lá no céu, assim, falei: meu Deus, que oportunidade é essa? E foi bom, aproveitou esse momento. Inacreditável, porque a gente ia fazer Monte Carlo e Barcelona. Só que eu lembro que depois do jogo com o Liu Bittit ali, ele começou a sentir muita dor, e aí infelizmente a gente teve que voltar uma semana antes, mas mesmo assim foi momento incrível. Nesse período em que você treina aí com o Larry, em Santa Catarina, quanto tempo aí já havia vontade de ser profissional? Com certeza, porque é isso, eu cheguei com o Larry com 13 para 14, e eu lembro, eles tinham uma casa do atletas que recebia muita gente. Você é do tempo do Simoninho ou Alexandre, não? Não. Você deve ser mais novo, ou mais velho, aliás. Não, o Simoninho é mais velho do que eu. Mais velho, sim. Mais velho do que eu. Mas era isso, a gente estudava de manhã, o Larry tinha uma carrinha dessas que passava, buscava o pessoal na escola, levava pro treino. Então a gente passava o dia inteiro lá. E qual era o sonho aí na altura? O sonho é aquele de todo mundo, né? Tipo, tô com o Guga ali, tudo, sabe? Chegar a top 100, era sempre isso, assim, sabe? Roland Garros era aquele sonho, né? Quando você ouviu o Guga ganhar Roland Garros, sentiu também que tinha ali um bocadinho seu? Você treinava com o Guga, sentiu muito... É que essa época eu não tava ali ainda, né? Eu cheguei no Larry em 2006, se eu não me engano. Pós-vitória Guga e Roland Garros. Porque logo no momento que eu cheguei, ele e o Larry meio que tinham se separado, lembra? Ele chegou a treinar com o Hernagumi ali, uma cena assim. E aí um dia eu tô voltando da escola, eu lembro até hoje desse momento, tá chegando a carrinha assim, e eu escuto, tipo, tava chovendo, a coberta fazia um eco absurdo e era aquele uã. Eu falei: não é possível. Não pode ser ele. O homem tá aí. Aí foi, era o Guga, eles reataram ali. E você treinou com ele, chegou a bater com ele? Claro, eu treinava basicamente todos os dias assim, eu tava com ele. E tipo, e fora do campo, assim, também tinha uma relação. Aquela ideia que passa cá fora, depois eu também tive o prazer de conhecer o Guga, e a mãe, o irmão, enfim. A ideia que passava é que o Guga tinha um ténis tão fácil que era impossível, aquilo parecia impossível. Ele depois ganhou o Roland Garros. Toda a gente ficou: meu Deus, que é isto? Foi um sonho, foi uma referência para muitos brasileiros, para vocês. Muitos brasileiros, e muitos também por como ele era fora do campo, assim, né, Pedro? Claro, a maneira que ele tratava o presidente ou um mendigo é toda igual. A gente da mesma maneira. Toda a gente da mesma maneira. Muito humilde, sempre simplicidade, humilde, sabe? Acabava o treino, ele tava ali com a gente, moleques de 15, 16 anos jogando. Lembro na época, ele tinha um PS Vita que ele andava com aquilo pra todo lado, e joguinhos de telemóvel e tudo, sabe? Ele não tava nem aí pra quem que tu era, ele tava pra pessoa que tava ali, sabe? Claro. Tava ali presente. Seu amigo, é isso. Exatamente. E depois, no momento que eu lesionei ele, que me ajudou com o médico, tudo, porque pra mim era tipo um valor absurdo. Eu falei: Guga, não tem condição de pagar. Aí ele foi, falou com ele, ligou pra ele, eu fui lá, foi tudo, então é incrível. Momentos incríveis que eu passei ali. E depois, o que é que acontece para... Você fica lá até que idade? Eu fico lá até 2016. Então foi já aí no momento em que... porque até foi... 18, foi aí que teve a lesão, em 2016, não? Não, eu tive a lesão em 2016 ali, 2016. Na Anca, foi 2016. Foi na Anca, porque chegou esse momento ali que o Larry também, ele tinha um projeto muito grande, né? Muitos atletas de fora que vieram, mas depois acabou essa parceria, assim, e ele começou a ir para os Estados Unidos, não sei se tu lembra, hoje ele já vive nos Estados Unidos. Ele saiu, então chegou um momento ali que eu fiquei um pouquinho perdido também, fui um tempo para São Paulo, ali em São Carlos, com Elson Longo, fiquei um bocadinho lá, mas aí depois eu acabei voltando para Balneário, e o Bocão, Marcos Vinícius Barbosa, tem uma academia lá ainda. Então eu fui, o Bocão me ajudou um pouco, comecei a voltar, assim, só que era incrível, eu jogava um jogo, sentia, eu falei: essas dores não são normais, não é uma dor normal de pós-jogo, tudo, e aí que eu comecei a... Mas aí passou já pela cabeça, isso nasce com as pessoas, essa ideia de
eu quero ajudar os outros a fazer aquilo que eu fiz, mas não consegui fazer mais. A vontade de ser treinador já vinha de algum tempo? Vinha. Era uma coisa que eu tinha meio maturado, assim, já. Porque até depois eu comecei a fazer faculdade de educação física enquanto eu jogava semipresencial lá ainda, depois terminei ela aqui. E sempre foi um sonho, assim, que eu tive, sabe? De poder ajudar e passar também um pouco do que eu vivi, sabe? Para as pessoas aqui. E também, tipo, que eu gosto de sejam boas pessoas, assim, também, sabe? O que eu quero dizer? Formar pessoas e formar atletas também. Nessa altura, quando você jogava, conheceu certamente muitos atletas, já falamos de Schwarman, etc. E agora, como treinador, há aí treinadores que estão no circuito, você certamente jogou. Por exemplo, o Tiago Aguiar também jogou na altura, da sua altura, e outros treinadores assim, Exato. são seus contemporâneos. Exatamente. O Thiago jogou lá na época que eu estava no Brasil. Fez algumas semanas, acho que eu tive, pelo que eu me lembro, mas eu acho que ele não seguiu muito a carreira. Depois ele virou logo treinador. Quando você chega a Portugal, como é que começa a sua carreira como treinador? Depois de deixar de jogar, como é que... Sim, depois de deixar de jogar. É com o André? O primeiro projeto é com o Podalca, que eu vim pra cá por causa dele, né? Ele que terminei com ele lá no Brasil e ele veio pra cá. Então ali depois que eu acabei aquele torneio da Beloura, ele estava com o João Domingues, a Ria, uma indiana. A Ria Batiá. E tinha mais um brasileiro. Então eu comecei fazendo com eles de sparring e aprendendo, né? Porque o Podalca é um treinador que eu adoro muito, assim, gosto muito da maneira deles trabalhar. E como pessoa também. Então eu comecei ali, fazia sparring, aprendia bastante. E foi esse um caminho natural que eu fiz. Quando chega a uma determinada altura em que começa a ter alguma independência, entra no seu próprio projeto, enverdou por outro caminho, como é que funcionou isso? Porque eu estava com o André ali, chegou um momento que eu estava no Jamor e o Fred Gil e o Eduardo Rodrigues estavam começando um projeto deles. Então eles me convidaram para fazer parte, assim, porque eu queria também ter um pouco de independência da minha identidade própria, assim, também, sabe? E aí eu comecei ali com eles começaram na Rackets Pro ali, eu fiquei acho que um ano. Mas comecei logo com a pipa, de sparring e depois como o Edu tinha muitos outros jogadores e tal. Você foi acompanhando? Eu que fui, ele disse, olha, não vou ter muito tempo, tu vai assumindo, vai seguindo, vai tocando e foi isso que eu fiz, assim, e logo deu liga, assim, a gente encaixou bem. Já tá com a pipa há algum tempo? Já tô com a pipa, teve um ano inteiro que a gente fez de final de 2021, 2022, aí depois infelizmente ela se lesionou todo ano passado. E agora a gente está seguindo, retomando, né, o que a gente ficou pelo caminho ali na lesão. E que sonhos é que o Filipe Brandão tem? Eu tenho, o primeiro sonho é como eu não consegui chegar num grande slam como jogador, eu quero estar lá como treinador também, sabe? E meu sonho é conseguir colocar alguém ali no top 100, é um sonho que eu tenho. Treinar alta competição ou base? Alta competição. O que me move é alta competição. Sempre me moveu e é o que me move, assim, sabe? Não que eu não possa tá assim nesse lado, que acho que todo mundo tem que saber fazer um pouco de tudo, sabe? Claro. Mas o que me move mesmo é a alta competição. Muitas saudades do Brasil? Não muita, Pedro. Eu tô aqui há 6 anos. Você esteve lá já agora? Estive lá, mas estive lá 2 vezes só, sabe? Não sinto uma saudade assim, gosto bastante da vida aqui. Acho que o tênis aqui é na Europa, o nível de tênis aqui é na Europa, acho que todo mundo tem que passar por aqui. Mas sim, gosto do Brasil, mas não é uma coisa que, nossa, saudade de ir pra casa, não. Está bem onde está. Tô bem onde estou. E é também um cidadão do mundo, não é? Porque ao fim e ao cabo o ténis leva a todo sítio. Exatamente. Fez muitos amigos no ténis? Fiz bastantes amigos, sim. Os brasileiros principalmente ali, a Bia, o Thiago Monteiro, que eu tenho uma relação que vivi com ele, então está sempre em contato também. O pessoal ali, porque no La Ria eu tive a oportunidade de passar por muitos também, né? Tive com o Tomás Bellucci muito tempo, o Rogério Dutra Silva, sabe? E isso foi me dando uma bagagem também que... Rafael Matos, você jogou muitas vezes com ele. Rafael Matos, Orlando Luz, muita gente. Tive agora a oportunidade... João Menezes também? João Menezes, treinei um pouco o Fernando Romboli aqui, ajudei ele, que ele veio para a Europa, ajudei ele a voltar ao top 100 agora, que ele está 88 de novo. É engraçado ter falado na Bia. A Bia, quando deixa de jogar, pelo problema que teve, o regresso dela é precisamente aqui no Clube Ténis de Montemor. Exatamente. Aqui que ela ganha o primeiro torneio ITF. Exatamente, eu lembro direitinho. E depois em 2022 eu lembro que ela ganhou de novo, e ela teve para fazer uma gira na relva ali, depois eu tive com eles ali uma semana que a gente treinou antes dela ir. Então é um pessoal que eu gosto muito assim e mantenho contato.
Fez parte ali. São amigos para a vida? Amigos pra vida, com certeza, com certeza. Tem muita história ali, né? Mais de 10 anos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e muitas vezes as pessoas iam passando e eu seguia. Então tu vai ficando e criando relações com isso. Como é que você analisa o ténis português? O que é que você acha, particularmente o feminino, que é onde neste momento está mais ligado, o que é que você acha que está acontecendo no ténis feminino? Acha que está a evoluir, Eu acho que um bocadinho que falta, na minha opinião, é que tem uns torneios um pouquinho mais acessíveis, assim, para essas meninas que estão subindo, sabe? Acho que precisam ter mais 15 mil do que... Acho que o pessoal está fazendo um ótimo trabalho com esses torneios também, mas eu acho que podia mesclar um bocadinho mais. Ter mais torneios, ouvimos muitas jogadoras dizer isso. Mesmo estrangeiros e treinadores também. Claro, ainda mais para as meninas que estão subindo, porque às vezes chega... já toma uma bomba na 40 mil primeira, sabe? Já pega uma 200, uma 300 do mundo e sabe, faz poucos jogos, perde normalmente fácil, sabe? Não tem muito aquela experiência de perder um jogo duro, perder um no terceiro set, ganha aqui, perde na última do quali, faz um pontinho ali, sabe? Isso é importante também, né? É muito importante. Filipe, e a pergunta que costumo fazer sempre, vivia sem ténis? Não, jamais. Já tentou ficar? Quanto tempo foi o máximo que teve sem jogar? Que eu tive ou sem estar ligado? Acho que nunca fiquei sem estar ligado, assim. Só a época do Covid ali foi a única e foi obrigado, né? E custou então, mas de resto não consigo me ver sem o tênis assim, não, Pedro. O tênis faz parte já? Faz parte. Está no sangue, desde a minha família, sabe? Então, possível. Obrigado, Filipe. Eu que agradeço, obrigado pelo convite.